Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Acredito que você já tenha decorado esse versículo, não é verdade? E nós continuamos então com o resumo do livro A Mulher Mais Rica da Cidade, de Joyce Landorf. E acredito que hoje nós vamos poder encerrar a conta corrente da oportunidade. E estamos estudando como transformar a crise em triunfo. Nós já vimos que na crise siga a orientação de Deus em vez de fugir. Na crise, invista em seu relacionamento familiar em vez de mentir. Na crise, vença os prognósticos pessimistas e faça investimento em vez de ficar lamentando. Na crise, proteja o seu coração da amargura em vez de brigar pelos seus direitos. E hoje nós vamos ver. Na crise, busque velhas e novas possibilidades em vez de se acomodar. Nosso texto está baseado em Gênesis 26, de 1 a 33, e nós vamos ver hoje até o final. E Isaac abriu os poços antigos do seu pai. Por quê? Ele tinha certeza de que as fontes eram boas porque ele já havia tomado água daquelas fontes. E então, o que nós temos que ver? Que poços nós temos que cavar novamente? Nós temos que ver que os mananciais da nossa vida hoje, diariamente, nós encontramos eles na palavra de Deus. Então, tudo que nós precisamos voltar é reunir a nossa família em torno da palavra. Voltar às antigas veredas, os antigos princípios, ao invés de ficar flertando com as novidades que surgem. Nós não precisamos de coisas novas, porque o nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. O ser humano, ele é o mesmo. Ele pode ser evoluído aqui, evoluído ali, mas ele lá na íntegra, na sua essência, ele continua aquele mesmo velho homem, aquele mesmo velho Adão. Então tudo que nós precisamos é o que está na palavra de Deus, porque ele nos conhece muito bem. Afinal, ele nos fez e ele nos conhece desde a hora que estamos ainda no ventre de nossa mãe. Segundo, Isaac abriu novos poços, mostrando que não se contentava com as experiências do passado, que ele queria mais. Por quê? Ele era empreendedor. Então, ele procurou. Sim, ele não ficou, os poços que foram tomados dele, depois que ele reabriu, ele não ficou ali lutando. Ele foi atrás de coisas novas, porque ele não ia ficar ali chorando pelo leite derramado. Que isso muitas vezes é o que nos deixa travados, estacionados e nos torna obsoletos, porque nós ficamos com tanto saudosismo que não conseguimos enxergar novas coisas. Então, o que precisamos é continuar usando aquilo que Deus nos deu. Mas também, se o que tivemos não deu certo, procurarmos por novas possibilidades, né? Ele saiu da terra dos filisteus, ele chegou até Berseba, e onde ele vai cavando poços, porque ele precisa de água, não é verdade? Não tem rios, tem que cavar poços, é deserto, tem que cavar poços, e ele quer água, e ele achou, Deus o instruía, e ele achava. E Berseba, que antes era um deserto, tornou-se uma cidade. Muitas vezes, se nós ficarmos parados, nós não podemos influenciarmos alguém que está ao nosso redor. Porque nós estamos tão fixados nas nossas, como diz o outro, olhando para o nosso umbigo,
que não conseguimos enxergar mais nada. Não vemos que nós podemos salvar pessoas, nós podemos construir algo bom, não só nas nossas vidas, mas que fique, que marque o nosso tempo. Outro ponto que nós podemos ver é que Isaac tirou os entulhos dos filisteus para que a água pudesse jorrar. Isaac, ele sabia que tinha água nos poços, porque ele ajudou o pai naqueles poços, ele sabia. Mas ela não podia ser aproveitada porque estavam os poços entulhados. E só quando tirou o entulho que a água fluiu. Sabe, muitas vezes nós estamos tão arraigados, tão olhando só o que é ruim, só o que não deu certo, sabe, que não conseguimos enxergar coisas novas. A água não brota, nem o Senhor pode fluir em nós, porque nós mesmos estamos impedindo com os entulhos da vida que nós deixamos ali. Nós olhamos tanto para o que não deu certo que não conseguimos enxergar o que deu certo. Nossa vida não é só de erros, tem acertos também. Mesmo no deserto, Deus nos abençoa, não é assim que nós estamos vendo? Então, eu creio assim, muitas pessoas olharam tanto para esse vírus que não viram o poder de Deus. É difícil sim, é claro que é. Nós temos servos do Senhor passando dificuldades muito grandes. Mas nós sabemos também que o Senhor cuida de cada um. E que mesmo com toda a dificuldade, Deus age nessas situações difíceis. Então, o que nós precisamos é tirarmos o entulho, aquilo que impede do Senhor agir nas nossas vidas, para que o Espírito Santo possa agir, nos fazermos fortes, nos dar uma orientação, porque Ele quer falar, mas nós não ouvimos porque está tudo obstruído dentro dos nossos ouvidos, dentro do nosso coração, dentro dos nossos sentimentos, e nós não conseguimos enxergar nada, absolutamente nada. Concluindo esse ponto, nós podemos ver que Isaac não era apenas um homem próspero, ele era também um homem piedoso. Ele misturava liturgia e trabalho. Ele levantava altares no seu trabalho, ele levava Deus para o seu trabalho, ele trazia o seu trabalho para Deus. Tudo que você faz na vida precisa ser um ato de adoração ao Senhor. Você precisa estar fazendo as coisas na igreja, no reino de Deus. Eu não digo igreja, porque o reino de Deus não é só a igreja, não é só no templo, ele é em todo lugar. Por isso, o mesmo jeito que você trafegar na igreja, você tem que ser no seu trabalho com a mesma devoção. Fazendo tudo para o Senhor. Tudo. Tudo que vier às tuas mãos. Não importa o quê. Tudo que fizerdes, né? Faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo, não importa o quê. Ah, eu não vou fazer isso para fulano não, porque eu não gosto dela. Mas se você não fizer para ela, fazer para o Senhor, com o mesmo amor, com o amor que você faria para o Senhor, e focando no Senhor, o que você fizer vai ser de uma grandiosidade tão grande para aquela pessoa, que você vai conseguir mudar aquela pessoa através dos seus atos. A segunda-feira, amados, ela tem que ser de uma forma tão adorada quanto é no domingo à noite, no domingo na hora que você está no culto. Você tem que ir com alegria para o trabalho,
louvando ao Senhor, não louvando ao trabalho, mas louvando ao Senhor que te deu o trabalho. Você precisa se agradar da sua vida. Não só quando você está aqueles minutos lá na igreja, focado no Senhor. Não. Faz falta na igreja? Ah, faz. Ah, faz. Desde março eu não ia à igreja. E nesse domingo eu fui à igreja, graças a Deus, né? Nesse domingo, 18 de outubro. Olha, desde março eu não vou. 18 de outubro que eu fui à igreja. Ó, como é bom estar na casa do Senhor. Mas não é por isso que eu deixei de cultuar o Senhor nesse tempo todo. De tirar um tempo para Ele. De me posicionar na hora de ouvir a palavra online, os cultos online. Me voltar para o Senhor nessas horas. Por quê? Porque eu estava ali pelo Senhor. Não é pelo culto que estava sendo apresentado online, mas pelo Senhor. Ouvir, cultuar, adorar. E isso tem que ser em todo o tempo. Temos que, se está num tempo seco, difícil, reabrir os poços antigos. Voltar à nossa origem. Ler a palavra, orar, buscar no Senhor. Porque, amados, não adianta buscarmos em alguém. Ninguém vai poder nos dar o que o Senhor nos dá. Ninguém vai poder nos ajudar como o Senhor. Não existe isso. Nós temos que buscar as fontes da graça de Deus. Pedimos ao Espírito Santo que nos mostre o que precisa ser tirado de nós. Não deixar o nosso coração ficar amargurado. Porque uma raiz de amargura é amargura a vida toda. Nós temos que deixar o deserto, se estamos falando que estou no deserto, então deixa, ali Deus também está. Ali Ele também faz florescer. Se o chão está duro, regue com a semente de lágrimas, que vem uma colheita milagrosa. Quando vai andando e plantando a semente, voltaremos trazendo os feixes com alegria. Que o Senhor possa nos abençoar a cada coração. Que o Espírito Santo possa completar em cada um aquilo, trazer à sua memória aquilo que estiver faltando para você, o que você precisa mudar. E que a paz de Deus, que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus.